Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. O tema de hoje é a alimentação infantil e a merenda. Como ensinar as crianças a se alimentar de forma balanceada e saudável? E na escola, dá para evitar alimentos gordurosos? Está aqui no Bom para Todos a nutricionista Vanessa Pimentel. Olá, Vanessa, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço o convite. Vanessa, você como nutricionista clínica, o que você percebe atualmente no hábito alimentar das famílias? Então, na verdade, Marília, perdeu o seu hábito alimentar. Os familiares não se sentam mais à mesa para ter o ritual da alimentação. Os pais não sabem mais da alimentação de seus filhos, os filhos não têm alguém para poder diferenciar o que ir comer, o quanto comer. Então, o hábito alimentar, ele não existe mais. E o que isso pode prejudicar um adulto e principalmente as crianças? As crianças perdem o referencial do que é uma refeição. O adulto perde a oportunidade de se alimentar junto com o seu filho e de interagir com ele, tentar perceber o quanto que ele está se alimentando, quanto ele está se nutrindo. Vamos ouvir agora a primeira pergunta da população sobre o assunto. Como deve ser uma alimentação de uma criança e de quanto em quanto tempo ela tem que comer? A regra da alimentação para a criança é igual ao do adulto. Equilibrar, variar, moderar. A periodicidade a gente sempre pede realmente de 3 em 3 horas. Para uma criança saudável é o suficiente. O difícil é hoje eles comerem de 3 em 3. A maioria nem de 3 em 3 come. O que varia é a quantidade que você oferta. A qualidade também é igual sempre para todas as idades. Vamos ouvir agora a pergunta da Maria Antônia. A gente pode fazer para as crianças comerem verdura, vegetais, que eles só querem comer saber de comer essas guloseimas aí, pipoca, essas coisas. Os filhos, eles seguem muito o padrão da família. Então, se a mãe comer, o pai comer, o filho, consequentemente, acaba comendo também. O paladar da criança não é diferente, Vanessa? Quem molda o paladar da criança é o pai. História de desde o comecinho, já ficar com Toddy e açúcar e excesso de sal. O paladar da criança, quem molda é a família quando ela é novinha. Ele não nasce sabendo que é doce, que é salgado, que é quente, que é frio. Próxima pergunta agora é da Joyce. Tem um priminho, ele tem 1 ano e meio. Criança pequena pode comer qualquer tipo de alimento integral? Com certeza, pode. Quanto mais estimular para que o alimento seja integral, melhor é. Claro, não em excesso, porque o número de fibras pode estimular muito o intestino da criança. Mas quanto antes entrar com o integral, por ser mais saudável, excelente. A próxima pergunta é da Tatiana. As crianças em fase de crescimento comem mais. O que podemos oferecer para eles nessa fase? Eles precisam, às vezes, de um aporte energético um pouco maior, mas em questão de alimentos, é o mesmo alimento da família inteira. Ela não precisa ter uma alimentação individual, pelo contrário. Quanto mais próxima a alimentação da criança for da família, desde que a alimentação da família tenha uma boa qualidade, melhor é para a criança. Mais próxima ela está inserida no âmbito familiar, inclusive do ritual da alimentação. Vanessa, como seria o cardápio de um dia de uma criança? Iniciando com um copo de leite, principalmente, para abrir o dia. Leite é rico em proteína, que ajuda na construção. Um alimento energético, então, de repente, um cereal, para aquelas que não gostam muito do pão, ou um pãozinho. E um alimento também, novamente, construtor. Então, um requeijão, um queijo fresco, estimulando sempre a parte mais magra dos alimentos. Vanessa, e as frutas? E as frutas também, alimentos regulatórios, por serem ricos em fibras, vitaminas, minerais, a própria água, porque a gente acaba esquecendo de tomar água mesmo, que seria importante para a criança. Isso no café da manhã. Sempre tentar manter um lanchinho entre o café da manhã e o almoço. Tomar cuidado com os colégios. Então, eu friso muito no consultório. Não deixe a criança sempre comprar o lanche. Negocia. Então, se a semana tem 5 dias em que a criança vai para a escola, no mínimo 3 ela leva de casa. 2 ela compra. Um dia a gente até deixa o dia da besteirinha para a criança aprender que ela também pode comer uma besteirinha. Sempre tendo essa questão do equilíbrio. Um alimento energético, que seria arroz, macarrão,
um alimento proteico, que seriam as carnes, os ovos, o alimento regulador para finalizar, que seria a fruta. E insistir com que ela tente colocar dentro da alimentação dela os legumes e as folhas, principalmente, que é a maior recusa. Quais são os vegetais, Vanessa, que as crianças mais gostam, mais aceitam na alimentação? Olha, o brócolis, por incrível que pareça, ele é bem aceito, principalmente se você une a um outro prato, então um arroz com brócolis. A cenoura também ela é bem aceita. O tomate, as crianças costumam aceitar, eles reclamam muito do tomate se tiver em preparação, então molinho. Vamos ouvir mais uma pergunta das ruas. Desde pequenas as crianças podem fazer dieta? Para a nutrição, dieta é todo padrão alimentar a ser seguido, independente se seja para ganho ou não de peso, ou para perda de peso. É o que a criança vai seguir como conduta alimentar, isso significa dieta. Sim, toda criança tem que seguir uma dieta, porque toda criança tem que ter uma conduta adequada alimentar, tem que ter um parâmetro a ser seguido. Pensando em dieta de redução de peso, normalmente a gente não faz. Para reduzir peso em criança, não, a não ser que o quadro seja de obesidade muito grande. Uma obesidade mórbida, um grau 2, grau 3, a gente acaba tentando reduzir um peso. Caso contrário, a gente tenta manter o peso para que com o crescimento esse índice peso-altura fique um pouco mais harmonioso. A Maria Antônia tem mais uma pergunta para a Vanessa. Qual o problema que um adulto pode ter se ele se alimentou muito mal na infância? Primeiro, obesidade, né? Sabemos que crianças obesas futuramente correm o risco mais aumentado de serem adultos obesos. Depois, ser um adulto que, embora com alto peso, não bem nutrido. Então, existem muitas pessoas obesas ou com sobrepeso com hipovitaminose. Então, ou até com anemia, que é baixa do ferro. A questão das vitaminas e dos minerais. Porque a questão calórica, o adulto e a criança, ele acaba atingindo facilmente. A questão de vitaminas e minerais, não. Você tem muito alimento que são altamente calóricos e que são baixos em questão de nutrição e de nutrientes. Fora isso, a questão de hipertensão. Então, tem crianças hoje em dia que já são hipertensivas, mesmo com 5, 6, 7 anos de idade. Adultos com queda de cabelo, que já vem desde a infância por não se nutrirem da forma correta. O colesterol também é um problema muito colesterol grave, também né, é um problema bem importante, não só o colesterol, como o triglicérides. Porque o colesterol, na verdade, Marília, 70% dele é influenciado por fator genético, 30% é alimentar. Então, embora o adulto ou a criança, às vezes, se alimente de uma forma adequada, muitos ainda têm problema de colesterol. Agora, triglicérides, não. Normalmente é por consumo abusivo de carboidrato. Então, macarrão, pão, batata, excesso de suquinho, excesso de batatas. A Vilma tem uma pergunta sobre a obesidade infantil. Eu gostaria de saber como controlar a obesidade infantil. A criança, ela luta muito contra essa coisa de controlar a alimentação e ter que comer saudável. A melhor forma para controlar a obesidade infantil é o adulto mudando. Hoje, no consultório, eu acabei adotando uma conduta minha mesmo. Eu atendo crianças desde que o pai passe junto ou já esteja passando. Porque o conceito da obesidade infantil está muito ligada à questão da família. A gente tem um ditado que fala que a obesidade ela é genética. Então, o pai é obeso, a avó é obesa, a mãe é obesa e o filho é obeso. Até o cachorro é obeso. Por quê? Porque a família come muito, o animal que não tem nada a ver come junto com a família e acaba sendo obeso também. Então, a melhor forma de você controlar a obesidade infantil é você mudando a alimentação dentro da tua casa. Vamos ouvir agora a Ana Rita. Que perigo tem as crianças comer gordura demais? A gordura demais, o carboidrato demais, a proteína demais. Comer demais em si, para a criança e para qualquer um, vai fazer mal. A gordura em específico primeiro, pode acontecer um processo de aumento de colesterol devido à dieta, aumento do peso devido à alta ingestão de gordura. Cada grama de carboidrato, Marília, dá um valor energético de 4 calorias. A proteína também fornece 4 calorias por grama, a gordura é 9. Então, assim, é mais do que o dobro.
A facilidade da criança ganhar peso, se ela se alimentar ricamente com gordura, é maior do que com os outros nutrientes. Apesar de que tudo em excesso vai fazer mal. Mas a gordura em específico. Fora a letargia, queda de rendimento na escola, queda de rendimento social, porque a gordura ela dá essa sensação de letargia. O processo digestório dela é mais lentificado, vai numa média de 4 a 6 horas. Então, até desempenho dentro da escola pode prejudicar. Vanessa, eu gostaria que você deixasse uma dica aos nossos telespectadores. A maior dica é tirar um pouco dessa visão deturpada do que é alimentação e colocar em prática. Então, não adianta só colocar nas metas, comer alface, colocar fruta, colocar legumes e pedir para o teu filho comer saudável se não mudar e a família não interagir com essa mudança. Primeiro que vai fazer bem para a criança, vai fazer bem para a família em geral. E aumenta o convívio e melhora o convívio em específico de todos dentro da casa. Acho que a maior dica é essa, olhar para a alimentação como uma coisa natural, mas que, acima de tudo, também deve ser escolhido. Muito obrigada pela sua participação, Vanessa. Obrigada eu pelo convite, Marília. As escolas inventam formas para atrair os alunos ao consumo de alimentos naturais. Vale tudo, desde construir pratos coloridos até o cultivo de hortaliças. Voltamos já!